Papo aberto com Pedro Som. Vamos, conquista mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Vocês acham que eu não ia começar de outra maneira, né? É claro. Então tá aí. O Bahia consegue chegar à Série A, tá as manchetes dos jornais. Essa reta final não foi fácil. Segundo turno, Luiz, ganhamos apenas uma partida fora, aquela de ontem. Graças a Deus que fizemos um primeiro turno excepcional. Mas foi o único time que não saiu hora nenhuma entre os quatro aí. Então, parabéns ao Bahia, parabéns ao Vasco da Gama, que chegou lá também, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Cruzeiro, né? Então, agora, Pedro, fazendo uma observação, eu acho que foi a primeira vez que um campeonato da Série B deu a lógica, teoricamente falando, seja, os quatro maiores clubes da Série B subiram. Não teve Cruzeiro, nenhum... Grêmio, Vasco e Bahia, né? O Bahia, por exemplo, ficou apenas um ano fora, né? Alguns dizem até que foi nivelado por baixo. Bem, é uma coisa que a gente conversa depois, mas aos poucos a gente vai voltando aí à realidade pós-eleição. O Brasil precisa se voltar agora para o futuro. Águas passadas não movem moinhos, eleições passou e há um desafio enorme pela frente para equalizar e equilibrar a vida econômica do país. Portanto, vida que segue, os jornais falam para frente, as manchetes já são mais futuristas e aos poucos outras linhas vão ocupando as manchetes dos jornais. Vamos uma análise rápida de algumas manchetes, porque manchete é manchete, né? Apenas um chamado para a notícia, explicá-las às vezes é importante. O Estado de São Paulo, por exemplo, o Congresso reduz o número de siglas e facilita base para Lula. Câmara passou de 30 para 19 partidos. Pois é, legislação mais restritiva, como a cláusula de barreira, por exemplo, ajudou a reduzir o número de partidos representados na Câmara de 30 para 19. Nesse momento temos 19, mas há muita junção se fazendo, há muita coisa ainda para acontecer. Essa cláusula de barreira estabelece regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário, por exemplo. Não para que eles existam, mas quem quer existir sem receber a gorda verba do fundo partidário, né? Coisas como 2% dos votos nacionais é obrigado a ter, eleição de pelo menos 11 deputados pela sigla em estados diferentes, por aí vai. Então, muitos que não conseguiram a cláusula de barreira já estão se juntando. Para vocês terem uma ideia, a articulação por fusão ou federação envolve até partidos que foram sempre de ponta, como MDB, por exemplo, como PSDB, como PP e União Brasil, que tentam fazer aí também uma federação, né? MDB, PSDB, PP, União Brasil. Olha, e essa questão já não era senhora. Partidos demais, embora facilite a democracia com a inclusão de alguns segmentos, geram a Torre de Babel sem limite. Lembram da Torre de Babel na Bíblia, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, sem muito entendimento. Uma negociação, por exemplo, você tinha que envolver muita gente para negociar, e agora reduz um pouco isso, né? Então, dos 19 que agora ficam, ainda pode ser reduzido mais ainda. Eu, particularmente, acho que aí 9, 10 partidos ficaria num tamanho bom, né? 3 partidos de esquerda, 3 de direita, 3 de centro, estava bom demais para negociar, né? Vamos acompanhando aqui. Outra manchete importante. Desculpem aí. Correio Brasiliense. Denúncias raciais crescem no Distrito Federal e desafiam a sociedade. Estamos em pleno mês da consciência negra e a questão do racismo é tema de discussão. O tempo passa, continuamos como antes, com o negro sendo cada vez mais desrespeitado e considerado seres secundários. Agora, aqui a manchete fala do Distrito Federal, mas é uma realidade país afora, né? Na sociedade brasileira, as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas no cotidiano. São nítidas, aliás, né? No cotidiano. Além do aspecto econômico, no qual pessoas pretas e pardas, né? A combinação desses grupos
forma a classificação negro, conforme diz o IBGE. Então, negros, pretos e pardos são maioria entre os que possuem rendimentos mais baixos. A persistência de situações de maior vulnerabilidade, indicada por evidência nos campos de educação, saúde e moradia, entre outros, mostram evidente desequilíbrio na garantia de direitos em prejuízo para a população negra. De acordo com o IBGE, por exemplo, 70% do grupo abaixo da linha de pobreza são negros e pardos. Nessa perspectiva, construir uma sociedade mais igualitária requer a compreensão do papel de cada estrutura socioeconômica na reprodução do racismo, para elaborarmos estratégias efetivas de enfrentamento. É preciso um freio de arrumação. É preciso termos políticas públicas fortes para enfrentamento da desigualdade racial. O racismo é um fenômeno que se afirma através da sua própria negação. Quanto mais se nega a existência do racismo, que é o caso do Brasil, que racismo, qual nada, não tem e tal. Quanto mais se nega, mais esse racismo se propaga. Novembro é mês especial de repensar tudo isso, e entendermos de vez que não há raça superior ou inferior. Somos todos seres humanos. O sangue que corre nas veias é da mesma cor. É tudo uma questão de respeito, de sentimento de pertencimento, de irmandade, de cristianismo, de tolerância, de amor, de tudo isso, né? Neste novembro, as comunidades quilombolas jeremoabenses têm o seu momento. Dia 26 de novembro, temos passeata pelas ruas, temos celebração religiosa e cultural na comunidade Baixão de Cima. Mais uma vez ecoará o grito: tire o racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor. Agora, a outra manchete importante, né, que traz aqui os nossos jornais, exatamente sobre a conferência de clima, né? O Diário de Pernambuco diz que o COP27 começa com alerta ao mundo sobre caos climático. Minha gente, é outra coisa, assim como o racismo, que o tempo passa, o tempo voa e a gente não cria, sabe, uma consciência, um entendimento de que a gente está jogando para o nosso planeta, né? Vejam bem, aqui a gente tem comentado isso, quantas áreas desmatadas Jeremoabo está tendo, né? Aliás, é uma das áreas que mais avança no semiárido no sentido de desmatamento. Já temos áreas, e Jeremoabo é um dos municípios com maior índice nesse sentido aí. Está entre os 10 maiores do Nordeste aí no sentido de desmatamento ao longo desses últimos anos, e é fácil você ver isso, né? Por todo canto que você vai, roças imensas de milho, muita gente chegando de outros lugares para fazer esse plantio. Não temos nada contra, economicamente é bom e tal, mas o que a gente sempre fala aqui, que venham, mas que reservem uma parte dessas propriedades para ter, sabe, para não desmatar, porque quando vem desmata tudo, desmatam 100, 200, 300 tarefas, 20 mil tarefas, é assim, né? E aí desmatam tudo, absolutamente tudo, ficam aqui 4, 5 anos, plantam, colhem bem e tal, depois vão embora, deixam as terras aí praticamente a ver navios, né? Então é preciso a gente ter essa consciência, e mais uma vez aí na abertura da COP27, tá? Alerta ao mundo, estamos aí, a questão da temperatura aumentando ano a ano um pouquinho mais, né, a temperatura da Terra. Por quê? Não temos árvores para proteger e que termina, trazendo essa irregularidade, esse desequilíbrio, né? Porque a chuva não vem com a abundância que se quer, porque não tem matas e tal, as matas não preservam animais, por exemplo, muitos animais em extinção, não tem, coitados, onde ficar mais, né? Eu estava observando agora esse final de semana na minha roça, o quanto antes, tempos atrás, eu tinha tantos e tantos pássaros cantando ali no amanhecer, fiz poema em cima disso, por exemplo, e tal. E quanto hoje a gente vê isso reduzido, né?
Porque você olha para um lado e para outro, não tem mais florestas para ficarem, não tem mais árvores, né? As árvores estão se acabando. Então é preciso que esse alerta sobre caos climático, né, traga para a gente esta consciência de que a gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa cuidar do nosso planeta. E esse foi o nosso papo aberto de hoje.